E nisso a gente fala muito, né? A igreja vive o que canta, de certa maneira o que ela canta reflete na prática da igreja. Mas a gente também tem falado muitas músicas voltadas para o eu. Eu posso, eu faço, eu sou aquilo, eu sou importante, tudo voltado para o ser humano e não mais para cantar os atributos de Deus, o louvor a Deus, glorificando a Deus. Eu vejo que não é que há uma escassez, ou talvez até uma falta de critério, de selecionar músicas que possam trazer mais esse contexto de voltar a música para Deus e não para o ser humano. O que tem acontecido também nisso? Muitas pessoas também param de cantar por causa desse contexto. Eu, sinceramente, quando eu vejo uma letra que está lá voltado mais para mim, não para Deus, eu paro de cantar. Como é que as igrejas poderiam resgatar, então, cantos que glorificam a Deus? Como é que a gente reverte essa tendência de tirar o foco do indivíduo e voltar para Deus para que ela possa se transformar em uma comunidade de adoradores com o propósito correto? Acho que é conscientizando, conversando sobre isso. As pessoas não sabem o quão manipuladas elas são. Sim. Eu vou dizer, no primeiro momento, influenciadas pelas canções e manipuladas pelo mercado. Existe um mercado. Sim. A música cristã hoje, ela gera muito recurso. Mundo afora. A gente está falando de canções globais. Cara, essas canções globais, elas geram milhões de dólares. Sim. Então existe um mercado por trás do que acontece. A gente... Isso assim, tudo bem, desde que a gente tenha consciência disso e saiba lidar com isso, filtrar. Quer dizer, eu não vou na tendência do mercado, existe uma movimentação. Cara, a CCLI é um trabalho que o grupo faz lá nos Estados Unidos. CCLI está relacionado com direitos autorais, eles têm bastante coisa relacionada à música cristã. Eles soltam as top 50, top 100, top 25 das canções que são cantadas nas igrejas nos Estados Unidos. É uma amostragem bem grande, assim, é um dado factível, né, que a gente pode considerar. 80% das canções que hoje estão entre as top 25 vêm do mesmo lugar, do mesmo núcleo, que são Hillsong, Bethel, Maverick City, Passion, tá faltando uma, mas enfim, tá faltando uma. Vem do mesmo núcleo. E você vai observar nas composições, para quem lê, para os antigos leitores de capinha de CD, né, já não tem mais a capa. Muitas das composições da Bethel, por exemplo, são deles junto com o pessoal da Hillsong. Então, assim, existe um mercado por trás disso. Às vezes é difícil até saber quem é o autor, né? Hoje você tem que garimpar mesmo, você tem que caçar para ver, né? Você tem os créditos da música lá. Mas a gente, sabendo disso, a gente passa a ter né? Então, assim, a gente volta na curadoria. Como reverter este cenário? Né? Com curadoria, ensinando, conscientizando e com curadoria. Puxa, ó, é igual mensagem bíblica. Sim. E pastor pregando, falando, ensinando, tal. Quem que eu vou ouvir? Primeiro, o pastor da igreja local, sem dúvida. Mas eu quero ouvir uma mensagem durante a semana, tal. Cara, vou ouvir então desse pessoal. Que é um pessoal que vai fortalecer a minha fé, não vai brigar com aquilo que eu tenho aprendido e desenvolvido. Acho que é a mesma lógica, né? Legal. Agora, é lógico que a gente tem que separar, né? Tem músicas que são orações que não são para cantar na igreja, certo? Às vezes uma oração que a pessoa fez a Deus e acabou se tornando uma música, uma oração. Existem músicas que são belíssimas. Por exemplo, se a pessoa tem o hábito de ouvir o Stênio Márcios, João Alexandre, próprio Edilson, Jorge Camargo, a maioria desses caras, se você olhar
todo o repertório que eles têm, muitas das músicas deles não são congregacionais também. São músicas difíceis de cantar na igreja, apesar de serem belíssimas. Eu amo pôr no carro e ouvir o Stênio, mas tem música que não dá pra cantar num contexto de igreja local com todo mundo. É difícil, ainda mais com poesias, igual o Tapeceiro, que é uma poesia, você põe a igreja a cantar, não acompanha. Não vai entender nada. Mas é uma das músicas mais belas que existe pra mim hoje, né? Pra mim também. E como os cânticos congregacionais, então, se difere disso, e como é que você define aquilo que é aplicável ou não para cantar na igreja? Eu não estou falando nem agora da parte teológica, mas às vezes até aquela canção que é belíssima, que você fala assim, nossa, aqui gostaria muito de tocar, cantar ela, mas não rola para a igreja cantar. Como é que você lida com essa diversidade e escolha para entender que, olha, isso é apropriado para a igreja cantar e isso, apesar de bonito, não vai dar para a igreja? Vou fazer um parênteses aqui antes de responder. Muitas das canções hoje que se tornam muito conhecidas, elas de fato são canções devocionais do artista. Sim. Se você observar para as produções lá da década de 90, muitas, aquelas que se espalharam eram produções que vinham de contexto de igreja local. Comunidades, né? Então você tinha período das comunidades, algumas igrejas que passaram a gravar, então você tem a Lagoinha que explodiu ali nos anos 2000, você tinha as comunidades, a Coinonia, a comunidade de Goiânia, a comunidade Vila da Penha do Rio de Janeiro. Então muita coisa nascendo no contexto da igreja local. O próprio trabalho, que nem é todo congregacional, mas o trabalho que o Guilherme, o João, o Jorge faziam, o próprio Jorge Heder, que é pastor de igreja local, nascia no contexto da igreja. Tem muita primeira pessoa do plural nessas músicas, tem muito nós. Hoje em dia, você tem o artista. Não ela não nasce no contexto da igreja. Muitas vezes esse cara, eu não estou aqui falando de ninguém, mas até por questão de agenda ele não consegue nem se integrar numa igreja local. Ele é um artista cristão, não tem problema nenhum com isso. Mas não é um cara que necessariamente respira a igreja local. Né? Então ele está compondo das suas experiências com Deus, a partir das escrituras, coisas belíssimas, lindas, válidas. Essas canções explodem e as pessoas querem trazer para cantar na igreja. E aí a gente precisa pensar, é adequado para cantar na igreja em termos de conteúdo? O que eu estou ensinando? Eu estou ensinando a fé do corpo, eu estou fortalecendo a noiva de Cristo, né? A ideia de que a gente não está sozinho, de que a gente vive em comunidade, coletividade, ou eu estou ensinando que a minha fé é uma fé individual, só minha e Deus, no aspecto... Então, o que a gente vai ensinar? Equilíbrio. Qual é a mensagem maior do todo? Então, tem músicas que, se elas forem congregacionais na sua forma, mesmo que ela tenha nascido num contexto devocional do artista que gravou, se ela for bem encaixada, legal, vale a pena, podemos cantar. Mas qual é a mensagem maior que aquela mensagem musical está entregando? O que nós estamos ensinando? Se for só aquilo, aí nós estamos fazendo uma fé capenga, né? Nós estamos produzindo uma fé capenga para o corpo. Então, é o equilíbrio, o discernimento, o olhar crítico vai nos ajudar a poder chegar num equilíbrio, né? Legal. Dentro desse contexto, você fez uma época uma música que era para cantar em nós, não foi? Foi, fizemos um álbum, nós, 5 canções. Isso. Que era para ensinar a igreja a cantar no primeira pessoa do plural, né? Exato. E a gente falou aí, né, de músicos que... Importante dizer, apesar de ter citado nomes, por exemplo, Edilson, Stênio, não quer dizer que são caras que não convivem com a igreja local, né? Mas muitos deles são pessoas com agendas apertadas, ou que viajam o Brasil inteiro com apresentações, né? Mas... Só um parênteses, quando eu pensei nos caras desses artistas, eu tô pensando muito mais na galerinha de hoje que está explodindo. Sim. Desses nomes
Porque esses caras todos, o Edilson é pastor. O Edilson é pastor de igreja local. Isso, exatamente. O João tem uma super vivência em igreja local, ele começou crescendo e até hoje. O próprio Jorge é formado em teologia, você sabia, o Camargo. O Jorge Heder é pastor, então são caras que respiram igreja local de alguma forma. Exatamente.